limitações que nos fazem entender uma coisa ou outra, não a palavra em si, ela é pergunta, ok. Qual a importância para o irmão? Não poderia até dar uma base bíblica para essa sua resposta. Qual é a importância do estudo da Bíblia para a igreja? A Bíblia como sendo, o nosso manual, a forma onde nós temos que buscar os ensinamentos para nós traçar a nossa vida, nosso modo de ser. Eu acredito que a Bíblia, eu tenho certeza que a Bíblia ela é essencial, É um texto simples, conhecido dos irmãos, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, a sua palavra e luz para os meus caminhos. Ela só tem como ser lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos se eu tiver ela à minha frente, tiver ela como base para a minha vida, para que eu possa então estar traçando a minha conduta de vida, colocando os meus valores, que sejam acima de tudo valores espirituais, valores cristãos, valores bíblicos, conforme a palavra nos apresenta. Ok, muito bom. Em relação à palavra, ela apresenta a divindade, ela apresenta a Deus. E conquanto temos limitações, nós sabemos disso, ninguém vai saber descrever Deus nunca, nem mesmo através da Bíblia nós temos todas as respostas, nós temos divergências entre aquilo que a gente estuda, mas o que não poderia, de maneira sintética, falar sobre o Deus que a Bíblia apresenta? O Deus que a Bíblia apresenta na sua essência, como o pastor acabou de dizer, difícil e seria talvez um atrevimento nosso humano querer defini-lo, mas Deus essencialmente Ele é amor, 1 João 4:8, sempre sem enganado, a Bíblia fala Deus é amor. Também nesses estudos aí preparatórios, e eu gostei, vou compartilhar com os irmãos a definição, não sei bem se é essa palavra, de Abel Langston, um livro que trata de teologia sistemática, onde ele diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, em quem santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Então, é nesse Deus que eu acredito, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu quero continuar dedicando a minha vida. Ok. Há quantos deuses que nós cremos? Apenas um. Apenas um? E como é que ele subsiste pessoalmente? Os muçulmanos nos acusam de sermos triteístas, cremos em três deuses. Por que será que eles pensam assim de nós? Eles pensam em função da Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, mas eles são um só, uma única essência, Então, a própria Bíblia, em momento nenhum fala sobre, tem essa palavra Trindade, mas temos as evidências desses três momentos, das três pessoas, dessas três pessoas, mas que são um só, Deus e o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Eu, estudando também, lendo várias coisas, e eu não quero reduzir Deus ao que eu vou dizer, os irmãos me entendam, mas é uma forma de ilustrar. A gente tem a água, que é a fórmula química da água, H2O, e a água ela pode estar em forma de gelo, ela pode estar no estado líquido, ela pode estar no seu estado gasoso, e ela continua sendo água. Mesmo estando nos três estados, ela continua sendo essencialmente água. Então, como eu disse, eu não estou diminuindo Deus, em hipótese alguma, comparando ele com... Deus não é água, Ele é água da vida, ele é água da vida, Quem beber dessa água nunca mais terá sede, mas eu entendo. Toda ilustração é limitada, a gente sabe disso, mas elas ajudam a ter uma pequena ideia, Meu querido, você pode falar para a gente sobre qual é a obra de Jesus na Trindade em relação à nossa salvação? O que Cristo fez? Que é a obra de Deus agindo por nós. Qual é o papel do Deus Filho na nossa salvação? Jesus foi uma forma de revelação de Deus, A revelação não é a natural, a física. Jesus foi a revelação de Deus e ele veio a esse mundo com uma missão específica que foi trazer a salvação.
a humanidade, ele veio se mostrar, ele habitou aqui nessa terra como homem, sentindo como homem, vivendo como homem, mas ele era, mesmo assim ele era Deus, e foi por meio dele, se não fosse a vinda dele a esse mundo, nós não teríamos a salvação, né? Foi e é o único caminho para se chegar a Deus, se chegar à salvação, à vida eterna. Jesus Cristo, ele tem esse papel importante. Qual foi o ato que ele fez para consumar isso? Ele morreu na cruz em nosso lugar, ele morreu, ressuscitou. Ok, e obra do Espírito, a terceira da Trindade em nossa salvação. Quem não lembra que a Bíblia ensina sobre a obra do Espírito Santo na Bíblia? Jesus, quando ele foi para estar com o Pai, ele disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito, para que ele enviasse o Espírito Consolador, e é o Espírito Santo, segundo a Bíblia, que convence o homem do pecado. Então, hoje, nós como os irmãos pastores, né, qualquer um de nós aqui sentado, que somos cristãos, discípulos de Jesus, nosso papel é evangelizar, é anunciar Jesus, mas quem convence o homem do pecado, da injustiça e do mal, é o Espírito Santo de Deus. Há alguma diferença entre a manifestação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, que vão queira pontuar? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele podia se ausentar. Ele se ausentava, né? Ele desempenhava, atuava uma vida e ele se ausentava dessa vida, no caso de Davi, de Sansão e outros mais, e hoje não. Hoje, graças, depois que Jesus foi estar com o Pai, mas no momento que a gente tem a presença do Espírito na nossa vida, aceitando Jesus como Salvador, porque se a gente não tem a presença do Espírito é porque a gente não é de Deus. Então, ok, muito bem. Romanos 8:11 está aí citado, exatamente isso. Muito bem, passando um pouco mais adiante, sobre o homem, o que a Bíblia revela sobre ele? Ele foi criado pecador, ser humano? O homem... Ele foi criado pecador? Ele, no momento inicial, não foi criado pecador, depois houve a queda. Ok, mas pelo menos ele não foi criado pecador. Inicialmente. E qual é a diferença da humanidade para as demais criaturas de Deus? O que o homem tem que as outras criaturas não têm? O que o homem tem que as demais criaturas não têm é essa capacidade de ser um ser racional, livre-arbítrio, de fazer a escolha, de poder ter esse entendimento, né? E saber que a nossa vida ela vai ter uma continuidade após esse mundo. Então, diferente dos animais que não têm essa percepção, não têm essa capacidade de escolha. O que a Bíblia chama disso aí? O que o homem tem de Deus? Lá em Gênesis, foi criado o quê? Imagem e semelhança. Isso. Ok. O homem veio pecar. Ele cai, né, desse estado, você já colocou pra gente aí. O que seria o pecado na sua visão? O que é o homem pecador? O que constitui o ato de pecado na vida? O ato de pecado é sempre uma desobediência à vontade de Deus. É sempre quando você quer colocar sua vontade, seu próprio querer na frente daquilo que Deus quer para a sua vida. O pecado causa separação entre Deus e o homem. O pecado separa, né? Nos separa de Deus. E eu entendo que o pecado seja isso, é toda forma de desobediência, de não submissão àquilo que é realmente da vontade de Deus. Ok, Josué. Qual é a pior consequência do pecado na vida do ser humano? Você poderia dizer pra gente? A morte espiritual. O que seria a morte espiritual? A morte espiritual seria o destino dos pecadores, que é o inferno. Eu entendo que isso é pior consequência e a consequência final. Depois disso não tem mais o que ser feito. Tem que chamar de morte eterna, né? Ok. O homem tem por si mesmo condições de mudar esse seu pacto? Não. Não, ele mais ou menos o que eu já havia dito, né? Nós recebemos a salvação, nada que no passado nossos irmãos já tenham feito, ou que façam no presente, ou que vão fazer no futuro, nada é dar direito à salvação, a não ser a graça de Deus, o ato dele na cruz, né? O reconhecimento de que ele é o Filho de Deus e que ele veio a esse mundo com esse objetivo, com essa finalidade. Só reconhecendo isso que a gente pode herdar essa salvação eterna. Nada que eu faça por mim. Ok, muito bem. Merecedor. Tá ok. Deus vendo isso, Deus age.
Você tem um texto bíblico que mostra que Deus, nessa situação, agiu pelo homem? Você se lembra de um texto da palavra que sintetize a obra da salvação de Deus? O próprio João 3,16, né? Ok, pode estar pra gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, se uma pessoa chegasse para você e dissesse para você, por exemplo, que ela tem boas obras, que ela faz coisas boas, que não matou, nunca roubou, se justificando dos seus atos, o que você diria para ela em relação ao seu estado e como ela pode ser salva? O estado, todos nós somos pecadores, né? Humanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Efésios também a Bíblia fala que pela graça sois salvos por meio da fé, que não vem das obras, não vem de onde para que ninguém se glorie, isso é dom de Deus. Okay. Então eu apresentaria também esse texto. Então uma pessoa que se gloria dizendo que tem uma obra, está pecando contra Deus, né? Através das boas obras que ela tem, né? Que coisa, como é que é coisa séria, né? Muito bem. Seguindo adiante aí, passando da salvação, nós vamos pensar, nesse caso não esqueci de alguma área da teologia básica de fé, a Bíblia fala também do reino de Deus. Ela não fala apenas da obra da salvação de Deus, para aqueles que vão crendo, vão sendo salvos, mas ela também fala do reino de Deus no mundo. O reino de Deus só se manifesta na igreja? O reino de Deus só se manifesta na igreja? Quando o pastor diz a igreja, o pastor está pensando na vida das pessoas crentes. Deus só se manifesta nos crentes? Não. Ele age também na vida dos ímpios, sim ou não? Eu creio que ele age com certeza na vida dos ímpios também, sim, porque em função pela sua soberania, por ser dono de todas as coisas, ele age também na vida dos incrédulos, porque ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas. Ok. Não se lembra da Bíblia falando sobre alguma coisa que Deus faz através dos homens não crentes que sirva a ele? Instituições, ou algum tipo de ordem civil? Não se lembra? Como Deus se manifesta? Não sei se eu me fiz entender, fique à vontade. Pode ser que não, pode ser que a pergunta seja ruim. Não sei se eu estou alcançando, né? Mas eu imagino, eu tenho certeza, né? Não imagino, eu tenho certeza. Por exemplo, muitas vezes nós, abaixo de Deus, por exemplo, nós dependemos de homens para tratar da nossa saúde física, por exemplo. Ok, muito bem. Tratar da nossa saúde física. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Da nossa saúde física e nós entregamos aquela vida nas mãos de Deus e pedimos a Deus para usar aquela vida para trazer aquilo que nós precisamos, mesmo aquela pessoa não sendo uma pessoa de Deus. Nós acreditamos que é uma pessoa que, por Deus, pode ser usada e capacitada. Então Deus reina através do conhecimento geral, através do poder, política, tudo. Ok. Você lembra algum texto que fala sobre isso? Que Deus capacita isso tudo? E que usa isso tudo? Tem algum eu me vejo que a mente, não sei nem se eu vou conseguir localizar, né? Mas reina o Senhor, trema os povos, né? E o Senhor... Tem gente de salmo, não tem? Tem gente de salmo, sim, com certeza. Mas eu não sei se eu conseguiria localizar ele aqui agora, mas Deus está acima, né? Ele reina. Tá. Ok, e aí a Bíblia fala que Deus também reina no seu reino de graça através da igreja, né? O que é a igreja? Então, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja não são essas paredes, a igreja não é esse templo bonito que a gente tem, a igreja não é o nosso templo singelo, né, enquanto lá em Rio Grandinho, mas a igreja é a nossa vida, é cada um de nós que compõe, e é cada um de nós que precisa refletir a luz de Cristo, que precisa ser um discípulo, seguidor de Cristo. Então eu entendo que a igreja, ela é cada um de nós que compõe como corpo de Cristo. Quem fundou a igreja? Jesus Cristo. Onde você lembra disso? Mateus. Aí pertinho. Mateus 16, 18. Pode ler pra gente? Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer. Quem é Pedro? Pedro? Não, Jesus. O que Pedro falou que é Pedro, então? Pedro se referindo ao próprio Cristo. Isso, ele fala que traz o Cristo. Isso. Um pouquinho acima. Muito bem. Depois eu vou falar um pouco sobre a eclesiologia, e aí as questões pertinentes à igreja local, se a gente pensa mais devagar. Em relação a
missões, evangelismo. Qual é o papel da igreja em relação a isso? Em ordem social? Qual é o papel da igreja no mundo? Eu tenho a plena convicção de que a igreja, ela tem, e o seu líder, ele tem esse papel importante de levar a igreja a participar da comunidade dessa forma, de levar a igreja a participar da comunidade do reino, da grande igreja de Cristo, através de missões nacionais, estaduais, né, todo tipo de missões, está participando, promovendo a ação social também, porque nós entendemos que o ser humano, ele é um ser que ele é composto de várias necessidades, né? A Bíblia fala que nem só de pão o homem viverá, mas nem só de pão está dizendo que de pão também. Então, a gente precisa olhar todas as necessidades do ser humano, como todo, está atento à necessidade da nossa localidade. Eu tenho dito lá com os irmãos de Rio, é muito importante que eu espero em Deus que isso vai acontecer. A gente acabou de ler que as portas do inferno não vão se prevalecer sobre a igreja, mas se acontecesse alguma coisa e a congregação de Rio Grande assumisse de Rio Grandino, tinha que acontecer um rebuliço lá, todo mundo, cadê a congregação? Queremos a congregação, queremos aqueles crentes aqui de novo. Eu entendo que precisa ser assim. Tem que sentir falta da igreja. Tem que ser. As igrejas, o povo de Deus tem que ser utilizado de uma maneira. Ok, muito bem. Indo um pouco mais adiante, nós vamos encontrar na palavra de Deus a questão da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Meu querido, o homem, seja ele salvo ou ímpio, quando ele morre, acaba tudo. Quando ele morre, não acaba tudo. Você pode falar sobre o destino dos ímpios e o destino dos salvos? O destino dos ímpios é o inferno, né? E aí tem aquele texto de Lucas do rico e de Lázaro, né? E que quando o rico ele morreu, né? Quando ele sai dessa vida, desse mundo, ele já estava lá no Hades, lá no inferno, né? E com relação ao justo, né? O justo, ele dorme no Senhor, tem textos de Tessalonicenses que falam sobre isso, e a gente tem o exemplo do próprio ladrão que estava na cruz com Cristo, né? E que quando ele aceitou, reconheceu Jesus como Salvador, Jesus pôde responder para ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando o crente morre, ele ainda não está com um corpo glorioso, mas ele já está, quando ele fecha o olho aqui nesse mundo e ele abre os olhos, ele já está na glória do Pai e aguardando aí a volta de Jesus, quando os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois os vivos serem arrebatados. Muito bem. Em relação à volta de Cristo, você pode falar um pouco sobre ela, algumas poucas características sobre a volta de Cristo? Então, a volta de Cristo, a Bíblia, né, descreve, os evangelhos também, sobre alguns sinais, né, da volta de Cristo, né? O amor de muitos se esfriaria, filhos contra pais, nações contra nações, terremotos, uma série de coisas que a gente iria presenciar, que já estamos presenciando, a inversão de valores, né? E que isso seria o indício, o sinal das últimas coisas que estariam para vir. Embora o dia certo, só Deus sabe qual vai ser o dia da sua volta. A Bíblia mesmo nos afirma isso, nem o Filho sabe. Cristo voltará de forma invisível ou visível? Ele voltará de forma visível. Invisível. Ok. Voltará quantas vezes? Ele só vai voltar mais uma. Ok, é um debate bom sobre isso aí. Eu vou falar com você, tá? Muito bem. Em relação aos novos céus e a nova terra, que a Bíblia fala que haverá para os justos. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? E poderíamos ler um texto que fale sobre isso? Eu não vou dizer aqui agora, mas a gente sabe que a Bíblia fala, uma certeza que a gente tem é que Deus já tem a nossa morada preparada no céu. Lá, ela já está preparada, né? Desde a fundação dos tempos, né?
A Bíblia diz que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então já tenho lá um lugar reservado para nós. Eu preciso achar um texto que fale um pouco mais sobre... Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Pode. Leia Isaías 65 para a gente. A gente não sempre procurar o céu no Apocalipse, né? Mas o céu já é falado lá no Antigo Testamento. Isaías 65, verso 17. Olha que texto bom, seus velhos. Novos céus e nova terra, muito bem. Pode ler pra gente? Esse eu não tinha marcado ainda. É pra gente degustar, gente. A palavra. Só um minutinho. É nesse texto que João pensou quando escreveu o Apocalipse 21. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria, porque por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Apontei. Tá bom. Foi até onde? Até o 19. Ah, ótimo. Que bênção, né? Vamos saber que a Bíblia fala sobre isso pra gente, né? A gente vai passar dos princípios da terra e vai entrar aprovado no céu para sempre, né? Muito bem. Irmãos, eu sei que não dá para esgotar e nem me lembro de todas as ações que porventura compõem a teologia básica da fé, mas aí a gente vai entrar em alguns aí de teologia e eu me dou por satisfeito aqui na questão da teologia básica. Então, pastor presidente, fica